Shalom, queridos. 8 de julho de 2025, leremos Provérbios, capítulo 8. Eu vou ler um grupo de versículos e depois um outro grupo. Eu vou ler inicialmente de 1 a 3, depois eu irei para o 10, para o 19 e em seguida para o capítulo 1. Então vamos dar uma passeadazinha em Provérbios. O capítulo 8, de 1 a 3, diz assim: Não clama, porventura, a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, está gritando: A vós outros, ó homens, clamo. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens. E aí é uma sequência de clamores da sabedoria. O versículo 10, aliás, eu estou olhando aqui que o 10 vai falar de prata e ouro, eu ainda não quero ir lá. Então eu vou para o capítulo 1, os versículos de 20 a 22. Capítulo 1, 20 a 22, diz assim: Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos? Aí é um dos clamores dela. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o ensino. Atentai para a minha repreensão. E aí tem várias classes de clamores. O que estamos dizendo aqui é que a sabedoria clama. E nesses dois capítulos, 8 e 1, nos é dito que a sabedoria clama é nas portas da cidade, é nos muros, é na entrada das portas da cidade. Ou seja, a Bíblia nos diz que pelas ruas por onde nós andamos, a sabedoria está clamando. E como que é isso? Nas várias situações da vida, diante dos nossos olhos, nós podemos assistir aos clamores da sabedoria. Nós poderemos, por exemplo, ver uma pessoa que está atravessando a rua sem olhar direito para os lados e daí a pouco um carro freia em cima dela. Ali a sabedoria está clamando, nos dizendo: já viu que não pode passar de qualquer jeito na pista? Então o Senhor nos mostra que nós poderemos aproveitar de mais diversas situações diante de nós para que nós ouçamos o clamor da sabedoria em meio às situações. Eu, por exemplo, gosto muito de ouvir o clamor da sabedoria quando eu estou em filas de mercado. Por exemplo, em fila de mercado, ouço muitas pessoas dizerem assim: Ih, hoje nada presta. Parece que hoje não tem nada. E eu ouço o clamor da sabedoria dizendo: Ivone, você está vendo o praguejamento aí, né? Você está vendo a murmuração aí, né? Você sabe que não é esse o modo como eu quero que você viva a vida. Porque eu quero que você
Não despreze as pequenas coisas. Que pequenas coisas? Esta pessoa que estava reclamando porque não tinha pimentão nenhum bom, ela termina levando um. Ou seja, em meio ao que as coisas que ela descrevia como ruins, ela consegue encontrar algo. Então, a postura que a sabedoria deseja que tenhamos é: Senhor, graças a Deus que tem pimentão aqui e me ajude a achar um que não esteja estragado. Essa é a forma como Deus deseja que vivamos no seu planeta. E eu tomei este exemplo, fila de banco. Fila de banco é um lugar de bastante estresse. Ou ponto de ônibus, ou pode ser avião, ponto do ônibus, ou a fila que vai para o ferry-boat, onde tiver fila. As pessoas acostumadas a reclamarem, elas dizem assim: quando eu vou para o Rio de Janeiro, o voo para Recife está pontual e o do Rio de Janeiro está atrasado. Quando eu vou para Recife, o voo para Recife atrasa e o do Rio de Janeiro está pontual. Quando eu quero um ônibus que vá para Salvador, só passa ônibus para outro canto. Esse é um modo de viver a vida negativamente, murmurantemente, que Deus abomina. E eu não estou querendo falar agora desses maus comportamentos. Eu quero dizer que a sabedoria grita em meio às mais diversas situações do dia. Quer dizer que nós nem precisamos fazer curso de sabedoria. O Senhor diz: fica observando no dia a dia, fica observando as coisas que são próprias e harmônicas com os meus valores e as coisas que não são harmônicas com os meus valores. E eu estou dando aula para vocês, gritando o dia todo, no cimo do monte, na entrada das portas, na entrada da cidade. Fique atento, observe como as pessoas se comportam, observe como vai acontecendo a vida e seja sábio. Agora eu vou para o versículo 10, 8, 10, quando a sabedoria nos diz assim: aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes que o ouro escolhido. É muito interessante, queridos, porque diga dois metais que nós queremos muito e prioritariamente ainda queremos mais é o ouro. Como nós gostamos de ouro. Nós sabemos, eu nem sei se ainda é assim, que para cada grupo de moedas ou de papel que signifique dinheiro, o Banco Central tem que ter barras de ouro que dê o lastro para que a Casa da Moeda possa imprimir mais papel moeda. Então, se tem 1 milhão de papel sendo produzido agora, o Banco Central está mandando imprimir 1 milhão de cédulas, ele tem que ter as barras de ouro concernentes a estas moedas. Então, ouro para a gente significa dinheiro, ouro para a gente significa poder aquisitivo. Quem é que não quer ouro? Aqui embaixo no planeta nós precisamos do tal dinheiro, que a Bíblia diz que por tudo o dinheiro responde. O dinheiro responde pelo carro, responde pelo picolé. O dinheiro responde pela meia. O dinheiro responde pelo aluguel da casa ou o pagamento da prestação. O dinheiro responde pela fita que o diabético compra para medir o açúcar. E o dinheiro responde pelo sapato. Ou seja, o dinheiro responde por tudo. Então, o dinheiro é uma coisa bem-vinda, lógico. Agora a Bíblia diz assim: aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes que o ouro escolhido. Ou seja, Deus está nos dizendo que sabedoria,
ensino, conhecimento são mais importantes do que ouro. E quando Deus diz assim, aceitar o meu ensino e não a prata, Ele está dizendo a prata vale e o ouro também. E eu estou dizendo para vocês que ensino, conhecimento são mais importantes do que prata e ouro. E Ele vai dizer no 19, melhor é o meu fruto do que o ouro. Do que o ouro refinado. E o meu rendimento é melhor do que a prata escolhida. Novamente, a Bíblia está dizendo, quando ela toma ouro refinado, prata escolhida, para comparar com a coisa boa que é a sabedoria, ela está tomando algo legítimo, prata e ouro, e dizendo, estes dois elementos legítimos e valiosos não são mais importantes do que o conhecimento, a sabedoria. A prata é importante, o ouro também. Agora, ele faz a comparação e diz, melhor ainda é o meu fruto do que o ouro. E nós, pelas estradas da vida, pelos muros da existência, quantas pessoas nós conhecemos que jogaram fora o casamento depois que elas passaram a ganhar mais dinheiro. Elas tinham dinheiro, mas não tinham sabedoria. Quantas pessoas sem sabedoria, ao perderem dinheiro, elas destroem a vida. Eu me lembro de uma época, eu nem sei se ainda tem a revista Caras, ela era bem grande, e eu me lembro que ela trouxe na capa, há muitos anos, uma família linda, todo mundo vestido de branco, com taças de champanhe nas mãos, porque era comemoração do 31 de dezembro para 1º de janeiro, era a passagem. E aquela era uma família, além de linda, rica, uma família de odontólogos, de dentistas. O pai era dentista e as duas filhas estudantes de odontologia. E a reportagem dizia que aquele pai que vinha falindo financeiramente, mas que por um tempo ele mantinha as aparências e me parece que nem a esposa sabia que ele estava entrando em falência. Como ele não viu saída, nem no montante de dinheiro dele, nem na sabedoria em Deus, ele fez o quê? Ele dizimou a família, ele matou as duas filhas, a esposa e se suicidou. Aí a Bíblia diz, é melhor ter sabedoria do que ouro. Tenha ouro, sim, porque o ouro responde pela farmácia, mas saiba que só ouro não vale para viver com um raciocínio coerente. Não vale. Você precisa de buscar sabedoria. E esta sabedoria que vive clamando pelas ruas diz, me ouça, eu vivo clamando, me ouça, preste atenção a mim. E quando nós vamos para Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14, é a escrita do Senhor a uma das 7 igrejas do Apocalipse, e é justamente a carta à igreja de Laodiceia, é a pior das igrejas. A esta igreja, Jesus não deu nenhum só elogio, é a única que só recebe repreensão. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, estas coisas diz o Amém, é uma pessoa. Diz a testemunha fiel, é uma pessoa, fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Então aqui, a sabedoria é identificada com Jesus Cristo. É Ele que estava no início da criação de Deus, porque a Trindade presente na criação, o Espírito Santo chocava algo, o Pai liberava algo. O que o Pai liberava? A palavra, que era o Filho, que ali ainda não era chamado Filho. Ele era o Deus Palavra. Então nós tínhamos no início Deus e o Espírito Santo,
o Deus Palavra e o Deus Criador, que também ali não era considerado ainda o Deus Pai. Quando Jesus vai se transformar, Deus Filho, então o Criador é transformado em Deus Pai. Então Jesus é a sabedoria que estava no princípio da criação, que o Provérbio 8 diz, a sabedoria. É dito, eu, a sabedoria, habito com a prudência. Olha, queridos, o capítulo 8, eu vou ler o 22. Eu ia dizer, deixa eu completar a frase. O capítulo 8 é um capítulo riquíssimo, embora toda a Bíblia seja riquíssima. Mas esse 8, leia, medite. Hoje são dia 8 de julho. Arranja um tempinho para você meditar. Ele tem, deixa-me ver quantos versículos, são 36 versículos. Como você sabe que a Bíblia é Jesus, que é o Verbo, que é a videira verdadeira, que é o trigo, que é o pão, Jesus é o nosso alimento. Quando você vier para as Escrituras, e por exemplo, o dia 8, então você vai 8, por favor, não olha assim. 36 versículos. Por favor, olha assim. 36 pedaços de trigo que eu vou comer. 36 taças de vinho que eu vou beber. E essa é uma maneira que, de fato, nós deveremos nos posicionarmos, queridos. Porque quando nós viemos para este livro, este é o único livro, único, que quando você lê, você está conversando com o autor. Aqui é Jesus, em forma de letra, e graças a Deus que ele está em forma de letra. Então, como é que nós vamos a Jesus dizendo assim, puxa vida, hoje eu vou conversar quantos versículos com Jesus, 30, 20, 36. Puxa vida, vamos tomar consciência de que quando eu vou para as Escrituras, eu estou conversando com o meu Senhor e que no dia 8 eu estarei recebendo do meu Jesus 36 parcelas dele, partes dele. Né? Eu ia ler o 22 que diz, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. É isso que nós vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 3, que faz a harmonia com este versículo aqui. Então, sabedoria, que é diferente de inteligência, que é diferente de conhecimento. Olha, então, inteligência é algo, primeiro, que todo mundo tem. Mesmo quem tem níveis cognitivos abaixo de 100, mesmo essas pessoas têm algum nível de inteligência, que é a capacidade de aprender alguma coisa e reproduzir. Isso é inteligência. A inteligência pode ser ampliada? Pode, sim. Quanto mais eu estudo, mais raciocino, mais a minha inteligência vai se solidificando. E por isso que eu não gosto, queridos, de Bíblia na linguagem de hoje, bem facilitada. Tudo que é muito raso exige pouco do nosso cérebro. Então é importante que eu queira ler uma Bíblia que tenha palavras como sebe. As Bíblias mais, eu chamo mais simplórias. Ela já vem escrito, uma cerca viva. Ela já vem dito com muita clareza. Mas hoje não precisa clarear tanto, porque o estudante de Bíblia que estiver lendo sebe, ele pode botar o dedinho rapidinho no Dr. Google e perguntar, ou nem precisa do dedo, fala, Google, o que é sebe? Na hora o Google diz. Então este exercício de você se interessar em querer saber o que significa, este exercício de você ir lá buscar, isso tudo ajuda a nossa inteligência, a não ficarmos passivos, preguiçosos. Então, goste dos 36 versículos e queira, de fato, aprender tudo que tem lá. Volto a dizer, nós estávamos dizendo, inteligência é a capacidade de aprender coisas, conhecimento.
Conhecimento é aquilo que eu aprendi através da minha inteligência. Então, minha inteligência me ajuda a acumular conhecimento, acumular aprendizados. E sabedoria? Sabedoria é o uso da minha inteligência, o uso do meu conhecimento de modo sensato para que eu me dê bem na vida. E o me dar bem na vida não é me encher de dinheiro. Me dar bem na vida é caminhar no planeta com a sensatez que tem tudo a ver com os valores de Deus. Há pessoas que elas vivem bem, que eu estou dizendo é em paz, em harmonia familiar. Essa pessoa arranja um emprego numa cidade onde não tem igreja. Ela nem quis saber se tem igreja. E ela chega lá, ela vai morrendo espiritualmente porque não tem igreja para ela frequentar. Ou pessoas que estavam numa situação X, vivendo bem, em paz com a família, aí resolve ir fazer um curso universitário. E elas terminam quebrando a família porque elas adulteraram. E então, Ivone, você está dizendo que não é para ir para faculdade de jeito algum. A sabedoria grita com esta situação. Eu conheço pessoas que quebraram a família depois que foram para a universidade. Neste evento, neste episódio, a sabedoria clama, está gritando, dizendo: quando você for para a universidade, cuidado, leve, guarde os meus valores dentro de você, porque há lugarzinho que as pessoas parecem terem uma empáfia enorme, elas se acham donas dos valores do planeta, elas se acham maiores que todo mundo. E lá um aluno meu de escola bíblica, aliás, não vou consertar, não foi na universidade, foi num trabalho, uma colega dele estava paquerando ele era casado, e ele mostrou para ela a aliança de casado e ela disse: não importo não. Aí o Senhor está dizendo, nesta situação a sabedoria grita. Ela não está dizendo não vá para o emprego. A Bíblia não está dizendo não vá para a universidade. A Bíblia está gritando: olha, quando você estiver empregado, olha, quando você for para a universidade, cuidado, porque você pode quebrar a sua vida. Então vá cheio da minha palavra, né? O provérbio que nós lemos ontem disse: guarda a minha palavra, proteja a minha palavra, para você viver bem, proteja. Senão, o diabo destrói a nossa vida, querido. O diabo odeia essa palavra, odeia, porque aqui é Jesus que veio nos amando e quer a nossa vida bem, para nós irmos para o céu. Mas o diabo não, o diabo quer mostrar facilidades, todas elas fora da palavra, porque ele deseja quebrar a nossa vida. Graça e paz, ame provérbios, medite em provérbios a cada dia e você vai adquirir mais sabedoria. Tchauzinho.